E no quadro Saúde à Flor da Pele de hoje, com a doutora Vanessa Gueno, ela vai responder perguntas dos seus seguidores nas redes sociais. Ela que abriu uma enquete. E o bacana dessas enquetes é que a dúvida de um pode servir para muitas pessoas. A primeira pergunta, então, doutora Vanessa Gueno. Existe algum produto que engrosse o fio do cabelo? Afinal de contas, nós mulheres estamos sempre querendo deixar os cabelos mais bonitos. E aí, tem algum tratamento ou alguma dica para este assunto? Então, sobre ter os fios de cabelo mais grossos. Bom, o cabelo ele é constitucional, ou seja, ele é genético. O cabelo que nasceu para ser grosso vai continuar sendo grosso, e o cabelo que nasceu fino vai ser fino. O que acontece é que em algumas doenças dos nossos cabelos, os fios afinam. Nesse caso, sim. Nesse caso, existe medicação para que os cabelos fiquem mais grossos. Lembrando, isso acontece na alopecia androgenética, que pode ser tanto nos homens quanto nas mulheres. Essas medicações, então, são usadas naqueles pacientes que têm a doença. Quem tem o cabelo naturalmente mais grosso ou mais fino, esse vai continuar assim a vida inteira, porque é sua genética, é da sua constituição. Doutora Vanessa, outra pergunta que nos chegou é um problema bem frequente entre as mulheres e também entre os homens, que são as olheiras. Tem algum tratamento bem eficaz para evitar aquela parte escura embaixo dos olhos? Sobre as olheiras. Então, as olheiras também podem ter um caráter genético. Então, tem pessoas que têm tendência a ter mais olheira e pessoas que não. Tudo isso vai variar de paciente para paciente. Bom, nas olheiras temos vários tratamentos. Então, aquelas olheiras que são fundas, podemos preencher, ou seja, injetar o ácido hialurônico dentro dela, através da cânula. Então, é feito uma pequena, um pequeno buraquinho na pele, onde insere a cânula. E aí ela vem até aqui e conseguimos preencher com ácido hialurônico naquelas olheiras mais fundas. Lembrando que isso não vai tratar a cor da olheira, e sim a profundidade. Além disso, podemos lançar mão, então, dos peelings e também do microagulhamento e do laser, que vão, então, agir nessa questão da flacidez e também na coloração. Lembrando que cada pessoa responde de um jeito e nem todos os casos vamos ter a completa melhora. Doutora Vanessa Gueno, outra pergunta que chegou aqui através das enquetes das redes sociais é sobre a esfoliação no rosto. É recomendado fazer esfoliação no rosto com esponja? E qual seria essa esponja mais recomendada? E também a periodicidade. Sobre as esponjas de uso facial. Bom, as esponjas têm uma única função: auxiliar na limpeza da pele. Lembrando que, se você quiser utilizar a esponja para limpar o seu rosto, ela deve ser uma esponja leve, uma esponja que não seja tão abrasiva, porque senão a pele do rosto vai sofrer. Segundo ponto se você não tem uma esponja, não precisa ficar preocupado. O rosto pode ser limpado somente com o sabonete ou gel de limpeza e água e suas mãos. Não é que sempre vamos precisar das esponjas, tá bom? Elas só facilitam em alguns casos a higienização, lembrando que em alguns casos pode até piorar a situação. Então lembre-se, a sua mão pode ser a sua melhor esponja. É claro que espinhas não poderia faltar nessa enquete feita nas redes sociais. Doutora, querem saber qual é a relação entre a gravidez e a espinha? Sobre espinhas e gravidez. É muito comum as gestantes relatarem, então, um aumento da acne durante a gravidez. Isso é comum, tá? Chamamos da acne gestacional. Porém, em alguns casos, existem relatos de melhora durante a gestação. Então, não é errado você melhorar e também não é errado você ter mais espinhas. Caso você tenha mais espinhas, procure o seu médico dermatologista. Por quê? Para dar um tratamento que você pode realizar durante a gestação. Não são todos os sabonetes, não são todos os ácidos que podem ser usados na gestação,
tá bom? Então, se você estiver sofrendo de acne, por favor, procure o seu médico, ele vai saber qual o melhor tratamento para aquela sua fase da vida. E para encerrar esse bloco de perguntas e respostas à distância com a doutora Vanessa Gueno, a última pergunta também em relação às espinhas. Doutora, o uso da máscara pode ocasionar espinhas? Tem uma internauta aqui que está nos dizendo que está com espinhas e ela acha que é por causa da máscara. Pode ser? Sim, com o uso das máscaras há um aumento dos problemas de pele, certo? Que nós temos visto mais no consultório dermatológico. Acne e dermatite perioral. Por que acontece isso? A máscara, ela abafa a nossa pele, fazendo com que ocorra uma mudança na microbiota. O que é a microbiota da nossa pele? São bactérias, micro-organismos, fungos que normalmente habitam ela. Mas devido a esse abafamento, ocorre uma mudança e aí os micro-organismos patogênicos, eles vão aumentar nessa região, predispondo então a acne e as dermatites. Quais são as orientações? Quando você puder ficar sem máscara, ou seja, quando você estiver em casa, não tiver contato com as pessoas, tente ficar com a pele livre. Lembre de higienizar corretamente sua pele com um gel de limpeza adequado. E em terceiro lugar, hidrate a sua pele. Por mais que ela esteja desequilibrada, ela precisa sim do hidratante para que ela mantenha o seu equilíbrio. O quadro Saúde, a Flor da Pele de hoje está chegando ao fim. Doutora, muito obrigada por responder essas questões e já vamos adiantando que no próximo quadro, doutora Vanessa Gueno fala sobre os cuidados com a pele no inverno. Afinal de contas, o inverno chegou, mesmo com temperaturas amenas, temos que cuidar muito bem da nossa pele, não exagerar com a água quente, nem no cabelo, nem no corpo. Bom, mas quem fala com propriedade é a doutora Vanessa Gueno na próxima quinta e é claro que nós te esperamos.